Sou Nivaldo Maia, ocupo atualmente a função de gerente de operações da Conab aqui em São Paulo. E a gente, enfim, por exemplo, para cá falar do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. Esse programa ele nasceu em 2003, junto com a retomada do Fome Zero. Dentre os eixos que o Fome Zero tinha, um deles era abastecimento, e as principais assim, novidades que ele trouxe foi quebrar a licitação para a gente poder adquirir produtos da agricultura familiar. Dentre os instrumentos que a gente tem, o que hoje está mais se desenvolveu, né, que chama doação simultânea, ele prevê que a gente compre produtos através de organizações de agricultores familiares, com recursos do MDS, e o resultado dessa compra são, na totalidade, né, são entregues para instituições assistenciais para proteger pessoas que estejam em situação de risco ou de insegurança alimentar. Nesse momento aqui em São Paulo a gente está operando um volume financeiro em torno de 50 milhões de reais. Isso envolve aproximadamente 20 mil famílias de agricultores familiares, com fornecimento diário, semanal ou mensal, dependendo do tipo de cultura. Estão sendo atendidas perto de 1.600 entidades assistenciais ou escolas, em mais de 300 municípios aqui de São Paulo. E o público, né, que consome esses alimentos está em torno de mais de 1 milhão de pessoas hoje. Como o recurso é da MDS, ele é mais dirigido como um reforço escolar, e a gente opera com esse recurso quando há um excedente. Potencialmente a gente atende primeiro as entidades assistenciais, porque para alimentação escolar, mas está em torno de uns 15% aproximadamente, creio eu, é um reforço de alimentação. Porque o que aconteceu recentemente dentro desse programa foi a promulgação, né, da Lei 11.947 em junho do ano passado, apesar que a lei tem validade desde janeiro, que já tinha uma medida provisória, e o FNDE ele decidiu que pelo menos 30% dos recursos do FNDE destinados à alimentação escolar obrigatoriamente deveriam ser comprados diretamente dos agricultores familiares. E aí, nesse universo, sim, a gente atingiu a questão da alimentação escolar de uma forma bastante ampla. É um processo que está ainda, o pessoal considera, né, a lei relativamente nova, um processo que ainda está em andamento de convencimento. Algumas resistências, a gente tem encontrado muitas resistências, porque a licitação é um processo muito antigo de compra do governo federal. Mas com certeza hoje em São Paulo, pelas informações que a gente tem, perto dos 400 municípios, dos 500 e poucos que a gente tem, já lançaram a chamada pública e já estão comprando da agricultura familiar diretamente. A lei, na verdade, além dela mudar e permitir que essa compra, o modelo de compra, né, fosse alterado, ela também prevê uma alteração na questão de o que é uma segurança, o que é uma alimentação adequada. E aí se mudou a questão de gorduras trans, o volume, por exemplo, de frutas, legumes e verduras. Frutas teria que ser no mínimo 3 vezes por semana e daí por diante. Com relação à produção, o que a lei prevê? Que se você tiver uma concorrência, por exemplo, de agricultores familiares do município, da região ou do estado, é para privilegiar o do município. E aí fica interessante por quê? Porque você acaba gerando renda no município, o alimento que vai ser entregue está mais próximo. E a orientação que a gente tem dado, né, de uma forma geral, isso desde do PA já, com o dinheiro com a parte da MDS, que era pegar as creches, escolas e bota os alunos para ir lá conhecer, né, ver de onde que está vindo o alimento, saber como é que ele é produzido. É interessante porque muitas crianças, principalmente as que aqui de São Paulo, elas veem as coisas prontas, né? Não imagina como é que as coisas se desenvolvem. No interior é um pouco mais tranquilo. Acho assim, o grande lance da lei, se vocês abrirem o site do MDA, vocês vão ver o seguinte lá, qual a informação relevante que nós temos lá. 70% de tudo que a gente come diariamente é produzido pela agricultura familiar.
Você não tem grandes produtores de frutas, legumes e verduras, são pequenas propriedades. Esse é um levantamento oficial que está no site da MDA. 70% do que a gente come está dentro da agricultura familiar. Eles que produzem. De onde você conclui o quê? Que 70% da merenda é produzido pela agricultura familiar. Por que a lei foi criada? Porque entre quem produz e quem está vendendo para alimentação escolar é um caminho muito longo. Na prática, o que a gente sempre viu? Os atravessadores, os intermediários é que estavam ganhando dinheiro. A função dessa lei é tentar remunerar justamente o cara que mais trabalha. Eu tenho feito várias palestras por aí, o que a gente constata? Se você olhar o modelo atual de compras, e se você levantar em São Paulo, nos 500 municípios aí, os últimos 10 anos de licitação, há uma alternância das pessoas que vendem qualquer tipo de coisa, né? Tem gente que hoje é capaz de licitar desde agulha até avião, passando por alimentação escolar. As pessoas aprenderam, alguns grupos aprenderam a trabalhar com essa questão das compras governamentais. Eu tive em alguns municípios, e você vê exemplo claro, por exemplo, eu tive num município aqui em São Paulo, onde que a licitação de janeiro, o feijão tinha sido arrematado por quase R$5 um quilo. E os agricultores do município estavam recebendo desse atravessador que comprava para entregar na prefeitura, coisa de R$30, 50 centavos por um quilo. O objetivo da lei foi esse, sinalizar para a agricultura familiar que o governo compraria a merenda. A alimentação escolar no Brasil é uma das maiores do mundo, é um dos maiores recursos também governamentais gastos hoje. E o que a gente observou ao longo do tempo, o que é? Que pelo desestímulo, o produtor, a pessoa que arremata uma licitação, ela tenta vender caro para o governo, ela está protegida por lei, ela não tem compromisso legal social, ela quer ganhar dinheiro, e a hora que ela arremata, ela não tem produto, ela tem que comprar do agricultor familiar. E nessa hora a cabeça dela inverte, ela tem que raspar o cara para maximizar o lucro dele. Quando você tira esse cara do meio, e você consegue fazer com que o poder público compre do agricultor familiar e passe a pagar um preço razoável para ele, você tem um estímulo de produção. Você pega São Paulo, o que está acontecendo com as propriedades da agricultura familiar? Estão sendo arrendadas para monopólios, a cana. Você pega uma pessoa, hoje eu sou de Araraquara, mas de Araraquara, Ribeirão Preto, o cara cansou de plantar, por exemplo, legumes e frutas, ficou sempre sendo esfolado. Para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo de casos que o cara mandou um caminhão de brócolis, por exemplo, para o CEAGESP, com o atravessador. E ele fica esperando depois para ver o que rendeu isso. Aí chegou um boleto para ele pagar ainda, porque o cara fala para ele que deu prejuízo. Ou seja, você entrega um caminhão de brócolis, o cara não te paga nada e diz que você tem uma dívida com ele. Aí o que acontece? O sujeito fica desestimulado, aí passa um desses usineiros e diz para o cara, olha, eu te pago R$1.500, R$2.000 por mês, aí você me dá seu terreno, eu vou plantar cana. Não tenho nada contra a cana, eu acho que o Brasil tem que desenvolver as matrizes energéticas dele, mas há de se tomar cuidado com relação à área que se produz. O Brasil está cheio de áreas devolutas e áreas que podem ser ocupadas, ainda tem milhares e milhares de hectares que poderiam ser ocupadas com uma plantação nova para aumentar a produção. O que é preocupante é você substituir a alimentação do porte de legumes, frutas e verduras por uma plantação desse tipo. O que está se tentando é resgatar, que esse cara pegue a terra dele de volta e que ele volte a plantar esses alimentos, né? Senão daqui a pouco vai ficar mais barato você abastecer um carro do que comer um pé de alface. Primeiro que existe uma dificuldade nessa era governamental, que você dificilmente tem recurso para atender todo mundo, né? Então tem algumas limitações e prioridades que são dadas. Nós começamos em 2003, o limite anual por agricultor que nós comprávamos era R$2.500 por ano. Isso dava uma renda média para ele de R$200. Houve um crescimento real, porque hoje nós estamos numa faixa de R$4.500 nesse projeto. Do PA com a Conab, com o dinheiro da MDS. Mas ele tem até um limite de até 9.000 hoje dentro dessa parte da alimentação escolar, então se ele tiver um excedente, ele vai chegar a 13.500, onde ele não vai participar de uma licitação e isso eleva a renda dele, se ele conseguir atingir os
os dois instrumentos para mais de R$ 1.000 por mês, né? Mas só no nosso nós já temos quase que 10 salários mínimos. Como é que a gente define lá os cortes, né? Você tem vários projetos de vários lugares e de repente falta dinheiro. As prioridades são dadas para aquelas populações que têm a condição mais precária de produção, que seriam os acampamentos. Então, se você tiver dinheiro só para um, por exemplo, um agricultor familiar comum e o acampado tem a preferência nesse caso, a prioridade. Comunidades de quilombos, que historicamente, né, foram colocados à margem. Indígenas, em São Paulo tem poucos, não são muitos, mas existem aqui algumas aldeias. E movimentos, o pessoal atingido por barragem, que quando são feitas as barragens acabam perdendo as terras deles e daí por diante.